convosco na mensagem. Soberano e eterno Deus, bondoso Pai, graças te damos, Pai, e te louvamos na beleza da tua santidade. Queremos, Pai Santo, nesta noite, implorar o teu perdão, pedir a tua bênção sobre as nossas vidas e dizer, Senhor, queremos ouvir a tua voz, falar aos nossos corações, mudando, libertando, curando. Palavras, Pai, que venha edificar a nossa vida, que venha renovar a nossa fé, que venha trazer a nossa alegria, mas que venha nos instruir a viver uma vida edificada nos teus caminhos, trabalhando na tua seara, glorificando o teu nome, Pai, ansiando a tua volta, Pai. Mas enquanto estivermos aqui, Pai, possamos, Pai, ter essa alegria de estar na tua presença, de estar na tua casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos torne verdadeiramente homens, mulheres, crianças segundo o teu coração. Pai Santo, fala conosco. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Domingo, aquele dia que o Senhor preparou para nós, estamos alegres, felizes por ver todos vocês aqui. Que nessa noite nós vamos poder falar um pouco mais, refletir um pouco mais daquilo que o Senhor preparou para a sua igreja nessa noite. Amém? Amém. O texto que nós lemos, irmãos, do capítulo 3 de 2 Timóteo, ele vai nos falar, querido, da impiedade dos últimos dias, ou os últimos tempos. E Paulo, irmãos, ali a partir do versículo 1 até o versículo 17, ele vai continuar apresentando vários desafios ministeriais. Ali aquele pastor jovem chamado Timóteo, e ele fala que tempos difíceis se aproximavam, os últimos dias. Na realidade, irmão, já havia começado. Paulo, nessa conversa com Timóteo, ele não descreve, irmão, uma vitória gradual do cristianismo, transformando o mundo em uma sociedade moral e justa. Não. Pelo contrário, irmãos, Paulo, ele mostra um quadro totalmente deteriorado, imoral, que cresce, irmão, entre aqueles
Ele já tinha essa visão naquele tempo. Imagine como não estão os dias atuais. Ele fala, irmão, da piedade desses últimos dias, para também dos tempos de muito estresse, de muita agitação, de muita violência, de muita falta de amor, de muita incredulidade. Ele mostra, querido, as causas desses tempos difíceis, tempos violentos e perigosos. São tempos, irmão, que impera a anarquia, uma anarquia espiritual. E ele faz assim uma lista desses males. Ele nos alerta sobre os líderes religiosos, os falsos pastores, os falsos mestres, falsos, corruptos, cujo caráter, irmão, denuncia como pessoas extremamente depravadas, pessoas que usam e abusam da ingenuidade das pessoas, da incredulidade das pessoas, pessoas que manipulam. Mas ele também, irmão, fala que eles não irão muito longe. Mais cedo ou mais tarde, eles serão desmascarados. Ele está ali recomendando a Timóteo, aquele jovem pastor, a seguir a sua conduta e os seus ensinos. E é isso que Deus está mostrando sobre as nossas vidas, através dessa mensagem. Nós vamos poder refletir como nos preparar para enfrentarmos os desafios desses últimos dias, ou desses últimos tempos que a Bíblia nos fala. Amém? Amém. Em primeiro lugar, irmão, podemos começar dizendo, com toda certeza, que nós já estamos vivendo esses tempos difíceis. São tempos, irmãos, de violência, tempos de guerra e não de paz. Mas, como os discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos estar alerta, porque nós somos chamados para enfrentar esses tempos corajosamente. Amém? Amém. E vencer. Esse é o desafio do povo de Deus. Enfrentar esses tempos difíceis corajosamente e vencê-los em nome de Jesus. Amém? Uma coisa, queridas e queridos irmãos, nós precisamos entender que, embora, irmão, as coisas secretas pertençam a Deus, mas Ele, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele tem nos revelado. Ele tem nos revelado muitas verdades, irmãos, para que possamos conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. As coisas secretas pertencem ao Senhor, mas esse mesmo Senhor, Ele revela para a sua igreja qual é a sua vontade.
o que Ele quer de cada um de nós. Como Ele quer que a sua igreja seja a igreja que Ele deseja, a igreja que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, precisamos discernir o que quer dizer, o que significa esses últimos tempos que Paulo está falando, que a Bíblia nos fala. Como podemos saber? Olha, amados e amadas, nós estamos vivendo em tempo em que a luz da verdade ela brilha intensamente. Isso é verdade, porque ninguém jamais vai conseguir apagar essa luz. Amém? Amém. Que brilhe a vossa luz, para que todos vejam que Cristo está em você e com você. Mas também, irmão, as trevas da mentira, do engano, da perversidade, ela tem crescido neste mundo assustadoramente. Por isso, é preciso nos preparar. Amém? Amém. É preciso nos preparar. No livro do profeta Isaías, no capítulo 60, ali no versículo 1 ao 3, o texto vai nos dizer assim: levante-se, refuta, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha que coisa maravilhosa. Levanta-se e refuta, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe a escuridão sobre a terra densa. Densas trevas envolve os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Aleluia. Que brilhe a vossa luz. Aleluia. Que você seja, irmão, essa luz, essa glória de Deus na sua vida, para que todos vejam a diferença. Aleluia. Do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Glória a Jesus. Deus prometeu ao seu servo Abraão que mesmo em meio à escuridão, a sua luz e as suas promessas brilhariam. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É uma promessa de Deus, querido, como eu falei para vocês, sobre a vida do seu povo, em especial aqueles que obedecem. É muito importante viver na presença de Deus, irmão, em obediência. Essa luz, ela estará sobre você, ela brilhará sobre você, e todos contemplarão a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Terceiro lugar, querido, como será esses últimos tempos? O texto que nós lemos, Timóteo vai nos dizer, a partir do versículo 1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E ele vai dizer, olha, os homens serão egoístas e avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
será que já não estamos vendo essas coisas acontecerem? Sim ou não? Como será esses últimos tempos? Dessa forma. Paulo descreve, querido, esses dias como tempos violentos, de muito estresse, onde a degeneração do caráter humano e onde a corrupção é irreversível. Com as pessoas, irmãos, se tornando cada vez mais egoístas e amantes de si mesmo. Ai, irmãos, como é difícil você viver num mundo tão grande, rodeado de tantas pessoas que necessitados, e você só pensar em você mesmo. É esse o mundo em que estamos vivendo. O mundo de pessoas se tornando cada vez mais dessa forma, amante de si mesmo. É um tempo, irmãos, onde os falsos mestres, eles exploram exatamente, irmãos, essas pessoas ingênuas e incrédulas. Veja o que diz os versículos 6 e 7. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aleluia. Porque na verdade, irmãos, não estão naqueles falsos. Porque a verdade, irmãos, ela brilha como uma luz. Porque a verdade, ela está em Cristo. Porque Ele é a verdade. O caminho, Ele é a vida. Aleluia. É um tempo, irmão, onde os falsos mestres, eles escolhem essas pessoas. E nós, que conhecemos a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Amém. Não podemos cair no engano, não podemos cair no engano, não podemos cair na mentira, irmão, porque nós conhecemos a verdade que é Cristo. Aleluia. Precisamos rejeitar uma vez por todas, irmão, esses falsos mestres, essas falsas doutrinas, pois estão assim, irmão, em desacordo com as Sagradas Escrituras. Existem muitos falsos mestres, midiáticos, que estão por aí, fazendo fama, pregando o Evangelho, irmão, de modernidade, onde a presença de Deus está muito distante. Pregando o Evangelho de alegoria, mais para agradar, irmão, do que para transformar. Evangelho que enche muitas vezes as igrejas, porque o pregador é uma pessoa engraçada. Misericórdia, irmão. O altar do Senhor, ele não é palco. Aqui, irmão, nós somos servos, não somos artistas. Precisamos rejeitar, irmãos, essas falsas doutrinas, esses falsos mestres, e termos a nossa vida embasada no Evangelho de Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Em quarto lugar, querido, precisamos verdadeiramente seguir este manual. Seguir os ensinos das Sagradas Escrituras e as orientações do Divino Espírito Santo.
precisamos estar preparados em Cristo Jesus. Veja o que diz os versículos 10, 11 e 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aleluia. Nós não estamos isentos, irmãos, de passar por essas coisas. Mas aqueles que permanecem fiel ao Senhor e à sua palavra, eles serão livrados de todas essas coisas. Amém? Ele ainda diz no versículo 12: de fato, todos os que desejam viver preciosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Misericórdia, né, irmão? Como é difícil a vida do crente. Como é difícil, irmão, ser fiel, obediente a Deus, mas sabendo que vamos ser perseguidos por esse evangelho, por esse amor, por essa graça que um dia nós vamos alcançar. Mas é assim que Deus nos quer. É assim que Ele quer ver o seu povo. Porque nós temos ao nosso lado o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu batalha. É Ele que está conosco todos os dias. E Ele nos diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Porque eu sou contigo. Porque eu te sustento. Aleluia. Vale a pena, irmão, servir, seguir e sofrer por amor a Cristo. Aleluia. A nossa coroa ela está preparada. Ela está reservada. Amém? Amém. Em quinto lugar, querido, também precisamos nos capacitar com os estudos da palavra de Deus e com as orações. Aleluia. Versículo 14, 17 ao 17 vai dizer assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que, irmãos, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Amém. Olha que conselho maravilhoso. O apóstolo Paulo estava ali, dando ali para aquele jovem pastor, passando para ele essa mensagem e deixando para nós, os crentes da atualidade, para nós que estamos hoje aqui, ouvindo isso. Sagradas Escrituras, ela é que nos dirige como uma luz. Ela nos equipa, irmão, para sermos obreiro, para toda boa obra. Ela é a nossa bússola em meio de tempestade. Amém? Amém. Tudo o que você quer, a Bíblia tem para te ensinar. E nesse texto Paulo deixa claramente. Mas o Senhor, Ele deixa claramente
que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus, de grande utilidade para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir. E ele diz, para que o homem de Deus ele esteja apto e plenamente preparado para toda a obra. Amém? Amém. É assim, querido, que a Bíblia de Deus é o nosso manual de procedimento cristão. Sexto lugar, querido, ministros e líderes precisam ser responsáveis no ensino e na pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo agora 4, no verso 2, Timóteo vai dizer assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aleluia. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque durante toda a minha vida, desde que fui ordenado pastor, eu procuro pregar, não de mim mesmo. Procuro pregar, irmãos, a palavra de Deus. Ensinar dentro das Escrituras, os estudos bíblicos, a mensagem de Deus, para que vocês possam se alimentar e ser edificados por essa palavra. Amém? Amém. Precisamos ensinar, irmãos, e pregar Jesus. É Ele que é o nosso caminho, é Ele que é detentor da verdade, é Ele que nos promove e nos dá uma vida de alegria, nos garante a nossa vida eterna. Precisamos ensinar assim todo o conceito de Deus, sem comprometer a verdade que liberta, essa verdade que transforma, essa verdade que salva o homem e que leva para o céu. Certo lugar, precisamos seguir os passos de Jesus. Viver uma vida semelhante a Cristo. Amar uns aos outros. Orar um pelos outros. Vigiar para não cair nas tentações. Amém? Amém. Pois o Senhor está voltando para nós. E Ele não está voltando só por voltar. Ele volta para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar o seu povo. Por isso, irmão, é que precisamos nos preparar. Porque Ele não nos diz nem o dia e nem a hora. Quem é santo, santifique-se mais. Assim como o trigo e o joio crescem junto até o tempo da colheita, é assim que precisamos, irmãos, estar cientes, sem fazer acepção, porque o Espírito Santo de Deus, ele liberta. O Espírito Santo de Deus te converte, que transforma o homem. Aleluia. Precisamos estar cientes disso, irmão, e permanecermos firmes na fé até a volta de Cristo, amando uns aos outros, orando um pelos outros.
estarmos atentos, suportando as aflições. Devemos manter o foco na evangelização e completar a tarefa que nos foi confiada. Amém? Amém. É assim que diz o versículo 5 do capítulo 4. Vai dizer assim: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Que Deus abençoe você. Que você fique plantado aonde Deus te plantou, como igreja. Que você crie raízes. Que você frutifique para a glória de Deus. Pois o Senhor verdadeiramente está voltando, irmão. Jesus, foi Ele quem completou a obra que o Pai lhe confiou. E agora, irmãos, é a nossa vez. Temos a oportunidade, irmãos, de com obediência cumprir a nossa missão até a volta de Cristo. Amém? Amém. Que essa mensagem, irmãos, ela os inspire e fortaleça a permanecer fiel em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida nessa noite e que essa mensagem lhe fortaleça a permanecer fiel, mesmo em meio aos tempos difíceis, e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a permanecer fiel até o dia da tua volta. Que esses últimos tempos, mas que esses últimos dias, nós possamos estar firmados nesta fé, nesta rocha que é teu filho amado, Jesus. Ensina-nos a suportar, Pai, e a prevalecer e a vencer. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém? E amém.